começar. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio. E eu não sei se sou eu que tenho um pouco a sensação de que nós já não falamos há algum tempo assim de um para um, com esta coisa de agora gravar com convidados e receber pessoas aqui em casa tem sido uma nova emoção, novas coisas a acontecerem, portanto às vezes aqui conciliar agendas. Já não gravava assim mais em tempo real, vá digamos assim, há algum tempo e confesso que tinha este episódio, tinha este tema já assim meio guardado em mim ou a ser marinado há algum tempo, como acontece com vários outros temas, e hoje, falando de vulnerabilidade, é um bocado como uma continuação de um episódio que nós gravámos há uns meses sobre o medo de ser quem sou. E porquê o medo de ser quem sou e porquê falar de vulnerabilidade? Como eu já tinha partilhado, o início do meu ano foi um pouco difícil, e não vou meter eufemismos. O início do meu ano foi bastante difícil e com isto abriram-se aqui várias gavetas essas que eu já exploro há muito tempo em terapia, como também já falei aqui, é uma coisa que já está na minha vida há muitos anos, portanto essas gavetas foram sendo abertas e várias coisas foram acontecendo, assim, digamos, episódios estranhos e entre esgotamento e ansiedade e pânico, algumas peças foram sendo dadas pela minha cabeça, pela minha vida, e eu tenho vindo a juntar o puzzle na sua integridade nos últimos tempos. Com isto, percebi que durante muito tempo eu tentei meter-me dentro de uma caixa mais convencional, mais tolerável, mais fácil para muitas pessoas. Provavelmente fui eu que fiz isso a mim própria, mas não interessa, acabou por acontecer. E caixas essas que não me pertencem, mesmo que me tenham prometido e trazido em determinadas alturas muito conforto. O que é que acontece? Essas caixas, que são caixas com etiquetas de pessoa simples, pessoa muito fácil, pessoa com uma opinião neutra, fácil de conviver, fácil de ouvir, fácil de falar, e eu sinto que já não estou aí. E obviamente que é engraçado, porque para quem possa estar a ouvir isto, como houve alguns episódios dos últimos 2 anos, pode ser até engraçado, como de certeza que isto deve acontecer, mas pode ser até engraçado na perspectiva de me estar a ver também a crescer aqui, um bocadinho agora em vídeo, antes em gravação apenas de áudio, mas agora em vídeo, e ver isto a acontecer mais ao vivo, porque são coisas bastante recentes, conclusões que eu tenho vindo a tirar, e na verdade este caminho de exposição em relação ao assunto é porque sinto que poderá ser interessante para algumas pessoas ouvirem isto da perspectiva de uma completa estranha, que provavelmente as pessoas que me estão a ouvir também estão nesse lugar, e pode ajudar a, talvez, quem sabe, perceberem algumas coisas sobre elas próprias, como eu tenho vindo a perceber, e espero que a vida me continue a proporcionar momentos em que eu continuo nesse lugar de uma certa humildade e a achar, não, agora é que eu já sei coisas sobre mim, agora é que eu já percebi o caminho e then again, se calhar não. Portanto, acho que pode ser interessante ouvir este episódio primeiro sobre ter medo de ser quem sou e depois seguir aqui para esta parte. Isto para quem é novo aqui na casa, para quem não. Isto não vai ser novidade nenhuma, vai ser só um grande desabafo que poderá ou não ser útil. Eu cresci a pensar, como acredito que muita gente, a pensar que quando se falava de uma pessoa hiperativa, estávamos a falar de uma pessoa que não conseguia parar quieta e não necessariamente uma pessoa cujos pensamentos nunca paravam. E quando pensava numa pessoa com déficit de atenção, eu pensava numa pessoa que tinha dificuldade em dar atenção a coisas no geral e nunca tinha pensado que seria possível a uma pessoa com déficit de atenção ser alguém que tem só muito interesse em muitas coisas e quer ter atenção em todos os assuntos e todas as coisas que estão a acontecer à sua volta e que por isso não consegue ter atenção focada num só tema. O que é que acontece? Assim que eu compreendi estas coisas, abriu-se uma porta na minha vida para compreender sobre o que é PHDA, o que é o ADHD, ou para quem não sabe nada o que é isto, também tem que ouvir o episódio com a Rita, a psicóloga, mas é a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Tem um nome que já sabemos também não é um nome muito agradável, mas com todas as situações difíceis que eu vivi neste ano, desde ter tido episódios de tonturas sem que nada se passasse
com o meu ouvido, sem que nada se passasse com os meus olhos, com os meus cristais, de ter feito imensos despistes sobre várias situações e no fim do dia perceber sempre que a maior parte dos problemas vão dar saúde mental e ao qual eu levo-me sem querer a lugares de extremo, sabendo eu que isso não é um lugar confortável também para estar. Depois de todas essas coisas e de perceber estes pequenos conceitos, estas nuances destes conceitos, abriu-se aqui a porta para o meu diagnóstico da PHDA. Como eu também já tinha falado aqui, é uma coisa relativamente recente, tem uns meses, mas não é por ser recente que é recente na minha vida, ou seja, isto qualquer psicólogo especializado ou psiquiatra poderá explicar melhor que eu, como foi o caso da Rita neste episódio, e volto a dizer que é um bom episódio para se ouvir, falamos muito de saúde mental de uma forma um bocadinho mais profissional do que eu vou falar, mas isto é uma coisa que faz parte da minha vida há muito tempo e eu não fazia ideia. E o que é que acontece? Há muitas pessoas que romantizam esta situação e acho que numa época em que vivemos hiperestimulados, como é natural, porque estamos numa fase da humanidade em que temos acesso a muitas coisas ao mesmo tempo, a telemóveis, a informações, a notícias, a novidades, a get ready with me ao mesmo tempo que o outro lado do mundo está a ser bombardeado, portanto é mais que natural que em alguns momentos nos sintamos com incapacidade de foco, com dificuldade em concentrar, com uma certa hiperatividade mental porque estamos a pensar em coisas que nos preocupam em simultâneo com problemas do mundo e tantas coisas, mas há uma pequena diferença entre esta realidade, que às vezes até vem de haver maus hábitos e de estarmos demasiado tempo no telemóvel, isto é a realidade, há uma diferença entre isto e esta situação começar a ser um problema nas nossas vidas. E foi aí que eu, infelizmente e felizmente, cheguei nos últimos tempos, que é perceber que há algumas coisas que estavam a acontecer, estavam a acontecer na minha cabeça e comigo, estavam a ser muito difíceis de gerir e já estavam a ser o difícil de gerir ao ponto de me paralisarem em certas coisas e a consequência sempre direta e mais imediata é no meu trabalho. Pelas primeiras vezes na minha curta carreira, que espero que ainda dure muitos anos, eu tive que adiar 3 ou 4 trabalhos que tinham datas, alguns até tinham datas importantes que iriam ser celebradas, portanto eram prendas com prazo, e tive que as adiar porque não conseguia acabar aqueles trabalhos. Eu não conseguia dormir à noite, como também já falei aqui N vezes, eu não conseguia dormir à noite porque estava sempre com a cabeça super ativa e a pensar em coisas e eu não posso dizer que houvesse justificação em particular para essas preocupações todas ou para eu me sentir de tal forma assoberbada. Portanto, não é uma coisa racional. E exatamente isso é que caracteriza a situação, que é que eu, na parte racional, estou bastante informada e estou bastante dentro o suficiente para, na fase da vida em que isto aconteceu, em que este diagnóstico me chegou, eu começava a questionar-me, depois de, não sei, 5, 6 anos de terapia, que eu já estou há muito tempo com o meu psicólogo, eu começava a questionar-me, um bocado a título individual, sabe, aquela reflexão que às vezes nós fazemos quando estamos a conduzir. Pronto, eu faço terapia presencial há muito tempo e acontece muito, o meu caminho para o psicólogo e o caminho da volta do psicólogo são sempre importantíssimos no meu processo terapêutico, porque são os momentos, eu acho que isto é transversal, mas é o momento em que eu estou a ir, estou um bocado a pensar, ok, o que é que vai ser importante abordar hoje, o que é importante para mim hoje, e quando volto é uma espécie de um resumo da minha cabeça e uma conclusão daquilo que eu pensei, aquilo que eu concluí entretanto, aquilo que eu fiquei a reprogramar na minha cabeça de coisas que ouvi. Portanto, eu nestes caminhos que eu fazia, eu estava numa fase em que eu começava genuinamente a pensar será que eu sou mesmo tão intelectualmente desenvolvida como julgo ou não? Porque havia coisas na minha vida, como eu disse, e já exemplifiquei as coisas que estavam a acontecer, nomeadamente a ansiedade e as crises de pânico e eu tenho uma coisa, acho que nem nunca falei aqui, mas eu tenho alguns tiques um pouco obsessivo-compulsivos que se agravam logicamente, como a maior parte das pessoas, agravam-se em momentos de stress e de conflito e problemas. Isso estava a ficar cada vez mais intenso. Tenho muito a cena de trancar portas e trancar o carro e os travões e ter a certeza que não deixei o fogão ligado quando tenho a certeza absoluta que nem usei o fogão hoje. Portanto, isto não é uma coisa racional, não é uma coisa para ser intelectualizada, como eu estava a tentar fazer. Então, eu nesse processo pensava, será que
será que eu na verdade não sou assim tão inteligente como penso? Porque eu não consigo arrancar desta consciência de que tenho as ferramentas para pôr as ferramentas em prática. E é importante dizer aqui que cada pessoa demora aos seus tempos e era mais do que natural que eu pudesse só estar a ser um processo lento e pudesse só continuar a estar a bater nas mesmas teclas e porque são coisas difíceis de reprogramar e de ressignificar na cabeça e alterarem por consequência. E então eu estava aí e depois, quando estas informações todas foram chegando e autorreflexão, eu comecei a perceber, e depois deste meu diagnóstico e das minhas primeiras consultas de psiquiatria, percebi, ok, ou seja, isto não tem rigorosamente nada a ver apenas com a minha capacidade da inteligência, a minha capacidade mental, se quisermos pôr assim, mas há efetivamente um problema químico aqui. Há uma desregulação de dopamina que está a causar estes problemas. O que é que acontece? Obviamente, eu não posso dizer que isto tenha vindo como um choque. Eu não posso dizer que isto seja uma grande surpresa e que eu não tivesse nada à espera, porque não foi. Foi uma surpresa no sentido em que, bem, então é por isso que não está a resultar. É por isso que algumas coisas não estão a funcionar e pronto, na altura até falei com o meu psicólogo sobre isso, sobre como temos estado a abordar tantos assuntos e tantos sintomas, quando, pronto, se calhar há imensas coisas que estamos a abordar e bem, porque é esse processo que vamos continuar a fazer e estamos a fazer tudo bem, mas pronto, é importante saber que há este não é uma nuance, é um pormenor bastante importante sobre mim, sobre o funcionamento do meu cérebro, que tem imensas coisas que são, podemos dizer, muito positivas e que para muita gente são difíceis de atingir, seja na criatividade ou no raciocínio, o que quisermos pôr, porque não vou glamorizar a coisa, mas na prática, aquilo que estava a acontecer na minha vida e que está a acontecer na minha vida é que isso está a ser difícil e está a ser mau, porque eu não estou a conseguir dar vazão às responsabilidades que tenho, e tenho algumas porque a minha vida depende apenas de mim e não de servir uma empresa, portanto eu sirvo a mim própria, e se deixar de servir financeiramente, mentalmente, emocionalmente, as coisas vão só capotar e não é aí que nós queremos chegar. Portanto, a perceber que essas inquietações todas que eu estava a começar a ter e que me estavam a paralisar, e especialmente fisicamente a questão das tonturas, as contraturas que eu estava a agravar por stress, a pressão que eu punha em mim própria, eu sou uma pessoa muito exigente, também sei isso, tudo isso junto neste cocktail de merda, que é o que é, estava a chegar a um ponto em que eu precisava desta resposta. Então, claro que não é uma coisa, não vou dizer que seja a coisa mais agradável do mundo receber algum diagnóstico, e aqui posso fazer o único paralelismo que conheço, que é com o diagnóstico da endometriose. Não vou dizer que é absolutamente brilhante perceber que há uma situação no nosso corpo que é o que é, temos como a contornar, mas não temos como a anular, mas há uma parte muito libertadora sobre isso, de perceber, ok, não dependia apenas de mim. Portanto, isto trouxe muito até um certo momento de reencontro comigo e um exacerbar de uma autocompaixão, não vou dizer que não, porque é bastante real, porque eu fiquei a sentir em determinadas alturas que é, bom, então isto sempre aconteceu, porque, bom, para quem não ouviu o outro episódio, eu sei que isto pode estar a parecer um bocado navegar na maionese, mas é importante ter o contexto. Isto é uma coisa que se tem, não é uma coisa que se ganha, que acontece, não é uma coisa que se desenvolve, é uma coisa que se tem, uma desregulação química que acontece no cérebro das pessoas. Isso não tem nada a ver com o intelecto, não tem nada a ver com não ser uma pessoa capaz de fazer XYZ, mas há mais dificuldades em determinados aspectos e há mais facilidade noutros. E isso não é nem um superpoder, nem um problema na existência. É só o que é. E então, com esta situação, eu de repente deixei de me ver apenas como uma pessoa que está só a procrastinar na sua responsabilidade até ao ponto de exaustão e pressão. Não era só sobre isso. Não é só sobre eu trabalhar muito bem sob pressão, não é só sobre eu ser uma pessoa que pensa muito e gosta de refletir sobre os assuntos, que são coisas que eu consigo associar à minha personalidade e são da minha personalidade, mas há outras que podem exacerbar algumas coisas que têm a ver com uma situação que eu não sabia que existia. Então, com isto, eu até fiquei a pensar neste episódio que gravei com a Rita e falámos sobre um bocado a ciência da PHDA, em que falámos sobre como o mundo está programado e projetado para pessoas que são neurotípicas e não para pessoas neurodivergentes, como é o caso da PHDA ou dos autismos ou tantas outras situações. E se calhar, se nós tivéssemos um bocadinho mais de até
a literacia emocional e alguma educação para a psicologia desde que somos jovens, e isto tem linguagem apropriada para várias faixas etárias, talvez fosse mais simples para nós reconhecer e conviver com determinadas situações e formas de lidar e pensar e agir que provavelmente teriam facilitado a vida a muita gente. E com isto, estamos a falar só da acessibilidade e podemos abrir aqui o tema para falar até sobre pessoas com outro tipo de deficiência, nomeadamente deficiência física, que também combatem uma guerra diária sobre a acessibilidade no mesmo mundo onde moram pessoas que não têm essa deficiência e que o mundo está simplesmente projetado para que elas vivam confortavelmente, e isso acaba por, sem querer, limitar a experiência e a vida a outras pessoas. Portanto, é um bocadinho aí que estamos, de eu ter-me lembrado deste comentário engraçado que a Rita fez, de que o mundo está feito para pessoas neurotípicas, e se fosse o contrário, talvez conseguíssemos tirar estas coisas boas que cada pessoa tem e usar isso a favor de uma vivência mais em comunidade. Mas eu acho que esta ideia de viver em comunidade é, na verdade, bastante fictícia, porque nós vivemos em comunidade na teoria, mas na prática, se calhar, não confiamos nos nossos núcleos o suficiente para falar sobre temas que dizem respeito a coisas um bocadinho mais profundas e intensas, porque na nossa comunidade, na nossa sociedade, isso não é muito valorizado, não é? Estamos todos um bocadinho mais virados para o produtivo e não... Já falámos várias vezes sobre isto. Para o produtivo e não necessariamente para o sermos seres humanos funcionais e, por consequência, produtivos. Portanto, isso são outros 500 e, na verdade, agora é que sinto... agora percebo que eu sinto um bocadinho falta, sinto um bocado que isso foi uma grande carência na minha educação, portanto, imagino na educação das pessoas no geral, esta sensibilidade para as outras pessoas poderem ser diferentes de nós e... o que faz com que eu, por consequência, compreenda porque é que algumas coisas na vida foram tão difíceis para mim. E abrindo aqui um bocadinho o jogo da vulnerabilidade, tentar explicar um pouco o que é que exatamente, o que é que foi mesmo difícil para mim, e para parar de falar subjetivo e ser um bocadinho mais clara. Eu, durante alguns anos, e especialmente durante a infância, que é uma altura importante de analisar quando falamos deste tipo de condições ou de situações, durante a minha infância eu ouvi muitas coisas que, mais uma vez, eu associei muito como sendo apenas uma parte da minha personalidade. E coisas é que foram estas. Eu ouvia muito que eu era muito cabeça na lua, que estava dentro do meu mundo, e depois certas coisas que são muito associadas à dimensão criativa. Portanto, nada das coisas que eu vou dizer podem estar, isto para quem possa estar a ouvir e a pensar, isto é tal e qual a minha vida, isto pode ser, e não querer dizer rigorosamente nada, portanto já fazer aqui este esclarecimento. Mas no meu caso tinham o estar muito distraída, o não conseguir manter o foco em determinadas conversas, em determinados contextos, sem estar a fazer outras coisas. No meu caso era desenhar enquanto estava a falar, enquanto estava em aulas, certas coisas sobre mim que dificultaram muito a minha convivência, seja na escola com amizades, mais tarde com a família, quando me comecei a desenvolver e a tornar eventualmente adulta, porque há uma palavra, um termo, uma expressão que eu tenho muito na minha cabeça desde sempre, e que ouvi em vários contextos, que é muito o ser pica-miolos. E então eu até às vezes acho que também arranjei uma maneira talvez de me proteger disso e de dar um novo significado à expressão, então gozo comigo própria e digo, já estou a ser outra vez pica-miolos, e tento brincar com isso para poder conviver de outra maneira com a expressão. Mas eu sempre ouvi muito isto, porque não porque eu acho mesmo que seja pica-miolos, que eu acho que não, mas porque para mim sempre foi muito importante falar sobre as coisas, e não numa perspectiva de literalidade, mas para mim sempre foi muito claro e muito óbvio que tudo era necessário ser falado. Portanto, para mim nunca existiram assuntos que eram demasiado tabu para se falarem, assuntos que eram demasiado exclusivos àquele nicho, àquela pessoa, àquele espaço para serem falados. Não, se eu gostava de alguém, se eu me preocupava com alguém, se eu tinha intimidade ou estava a construir intimidade com alguém, em qualquer tipo de relação, para mim os assuntos eram importantes de ser falado. E isto não quer com isto dizer, eu até sou uma pessoa que eu não gosto muito de conflito. Há pessoas que apreciam, eu pessoalmente não gosto de conflito porque eu acredito na comunicação antes do conflito. Portanto, eu acredito em falar sobre as coisas e refletir sobre as coisas antes de chegar a esse ponto. Ou não teria eu um podcast chamado Estava Aqui a Pensar. Portanto, isso é uma coisa que é muito minha. E que eu associava, mais uma vez, muito a um traço de personalidade, uma cena que eu tenho que é diferente de algumas pessoas que não são tão assim, e se calhar não. E se calhar esta característica que me foi sido
um bocado passada em determinadas fases como sendo uma coisa má, de pá, coisas que não vale a pena falarem, tipo, pensas muito em tudo, não vale a pena pensar e pá, isso não é um problema. Tudo isso me foi convencendo durante algum tempo, especialmente em idade de adolescente, em que nós questionamos tudo e todos e começamos a questionar-nos, inclusive a nós e as nossas próprias características boas e más, e achamos que tudo está no mundo contra nós. Eu comecei a achar que isso era uma coisa má. E o que é engraçado, e eu hoje vejo isso com uma lente bastante diferente, também porque estou a fazer uma medicação, mas vejo isso com uma lente diferente porque é curioso como algumas características que eu cresci a ouvir como sendo coisas muito más, são as mesmas características que hoje permitiram a minha carreira existir. E eu acho que falei, eu não sei se já falei, se calhar estou a repetir-me, se calhar já falei disto antes, mas eu não consigo desver este fator porque eu consegui monetizar mesmo sem ser essa a minha intenção inicial. Eu usei essas minhas características que para muitas pessoas foram tidas como coisas chatas e más e complicadas, complexas, e usei isso a meu favor para eu poder fazer uma vida, financiar-me e existir com base nisso. E eu acho que isso tem muito de bonito e permitiu-me, e com este momento de pós-diagnóstico e reflexões e tudo isso que eu tenho vindo a pensar bolas, então era isto. Às vezes penso, bom, se calhar se algumas coisas tivessem sido vistas quando eu era mais jovem e se calhar se me terem tentado em tantos momentos e pessoas diferentes, em contextos diferentes, tentado anular estas coisas que eu acho em mim hoje que são especiais não de tontinha, mas especiais de serem únicas e boas, que eu vejo-os assim. Se calhar se eu tivesse tido um pouco mais de validação nesse aspecto, eu não sei, isto é tudo suposições, porque nunca vamos conseguir perceber o que é que seria o passado, mas às vezes fico a pensar de como é que teria sido para mim e para tantas outras pessoas, e eu acho que no espectro do autismo isto deve ser um pensamento muito recorrente depois de um diagnóstico, que é, se calhar a minha vida podia ter sido muito mais fácil se, em vez de ter associado estas características a coisas super negativas na minha vida, porque as pessoas não gostam de usar o cérebro com que nasceram, se isso me tivesse sido potencializado e se eu tivesse trabalhado mais cedo, se me tivessem dado ferramentas para trabalhar mais cedo, as dificuldades que isso traz por consequência. Porque, logicamente, é muito giro eu vir para aqui gravar uma vez por semana, ficar aqui que não me calo e as pessoas pensam, bem, como é que ela consegue ficar a falar tanto tempo seguido? É fabuloso. Mas eu tenho uma vida a seguir a isto e antes disto, como acho que é fácil de perceber. E essa vida, às vezes, é muito exigente mentalmente para mim, porque eu não ligo, já aqui também esclarecer, se não for óbvio, eu não ligo isto quando venho para aqui gravar. Isto é assim que eu sou, no dia-a-dia. É assim que eu falo com os meus amigos, eu falo à vontade sobre as coisas, quando estou com outra pessoa, ouço e falo sobre as coisas, portanto, esta abertura eu não a tenho só neste canal de internet, nesta via, com pessoas que eu não conheço. Eu sou a caixa aberta na vida real e aqui, portanto, isto é o que eu sou. Então, agora começar a perceber que eu tentei um pouco encaixar-me dentro de uma caixinha muito pequena na minha própria vida real durante alguns anos e só me permiti abrir-me a isto e abraçar estas características porque o meu trabalho me permitiu fazê-lo, ou seja, eu não decidi vir para aqui, o trabalho foi começando a ser facilitado por isto e por consequência, como deu muitas coisas boas, e podemos também falar das coisas financeiras, eu comecei a perceber, bom, então mas se é assim tão mau pensar como eu penso e refletir sobre os assuntos como eu reflito, então porquê é que isto me trouxe tantas coisas tão boas? Então, o que é engraçado é que nós vamos agora a meio do ano e desde janeiro de 2025 que todas essas coisas me têm vindo a cair assim nas mãos. Gosto de acreditar, talvez romanticamente, que porque já há muito tempo que eu estou a olhar para dentro e que faço um esforço não só para ser crítica do meu redor, para analisar o meu redor, para pensar as minhas relações e pensar o que se passa com o outro, com o externo, mas tenho estado a ser muito crítica também comigo e a analisar as coisas que se passam dentro de mim e acho que acabaria por ser um pouco inevitável chegarmos a este momento em que eu digo, pronto, ok, há aqui uma outra coisa que eu não sabia, agora sei, e só tenho que trabalhar sobre ela. E quais é que são estas coisas que eu tenho que trabalhar que têm a ver, no meu caso, com a PHDA? Há muitas, e muitas delas certamente eu ainda vou continuar a descobrir, mas
Podemos falar sobre, mais uma vez, é engraçado como nós, como não temos justificação para certas coisas e comportamentos que nós temos, é muito fácil refugiar-nos na questão da personalidade, não é? Agora, para não dar um exemplo meu e para isto poder ser um bocado mais abrangente, talvez para outras pessoas, eu sou uma pessoa super tímida. Sim, tu podes ser uma pessoa super tímida, mas também há uma hipótese, e nós não sabemos, e eu não sei, estamos aqui a falar de um para um, mas eu também não sei se esta pessoa tímida não é porque teve que desenvolver alguns mecanismos de defesa nas suas relações porque sentiu que não tinha espaço para se expressar junto das suas pessoas. Ou seja, é claro que há muitas coisas que nascem connosco, há pessoas extrovertidas, introvertidas, tímidas, não tímidas, mas há muitas destas coisas que não são a nossa personalidade, podem-se ter tornado, talvez, mas que não são a nossa personalidade, simplesmente nós tivemos que começar a ser assim. E estes exemplos, para mim, o que é que estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, eu sempre achei que eu era uma pessoa impaciente, que era só meu, que eu era impaciente e que isso estava a ficar pior com a idade, no fundo. Eu achava que eu estava a começar a ver cada vez mais coisas para que eu estava menos tolerante, quando agora vejo, não há mais coisas para que eu estou menos tolerante. Eu estive numa fase, estes meses do ano, em que eu estava em várias dificuldades e essas coisas ficaram mais intensificadas. Não quer dizer que eu esteja a perder tolerância com o tempo, certamente também vai acontecer, mas não é necessariamente isso. Eu tenho muita sensibilidade a centros comerciais, um exemplo super prático. Eu detesto centros comerciais. Porquê? Porque eu não gosto do barulho dos centros comerciais, não gosto de me sentir... Como é que eu explico isto melhor? Eu estou num centro comercial e às vezes eu vou com a missão, porque eu nunca vou a um centro comercial se eu não tiver uma missão, eu não vou passear. Eu vou a um centro comercial com uma missão e o processo até cumprir a missão, seja comprar umas calças, seja comprar uma prenda, é penoso para mim. E é penoso para mim, eu achava que era só isso, eu sou só uma pessoa impaciente. Tipo, tens de controlar a tua impaciência porque és uma mulher adulta e tens que ser funcional. E está tudo legítimo até aqui, porque na verdade é mesmo isso que eu tenho que fazer, ser funcional, porque eu não vou deixar de fazer as coisas. Mas não é só sobre eu não ter tolerância, é sobre eu estar muito sensível aos ruídos, é sobre eu querer prestar atenção a tudo e estarem muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e eu não conseguir só focar na minha única tarefa e meter-me numa espécie de bolha, proteger-me e avançar. Não, há muitas coisas que são realmente no meu cérebro, na minha cabeça, na forma como eu sou, que são vistas como quase como uma ameaça ou um problema. O centro comercial é um ótimo exemplo, ou há algumas mudanças de humor que eu também achei que poderiam ter a ver apenas com TPMs, com menstruação, com fases da vida, Não, às vezes não. Às vezes não é assim. Às vezes é mesmo, eu tenho picos de estar muito animada com uma coisa. Por exemplo, eu tenho muitas ideias, já deu para perceber. Eu tenho muitas ideias, sou muito criativa e às vezes consigo facilmente fazer todo um plano e entusiasmar-me com uma nova ideia que eu estou a ter e de repente passar de todo o plano para completa inércia e não conseguir sair daí, o que me leva, por consequência, a um estado de espírito muito negativo, porque como eu sou uma pessoa muito inteligente, gera também frustração em mim de, bom, parabéns, que fizeste todo um plano, fizeste toda uma ideia e não consegues a parte da execução. Pronto, e depois vem as romantizações destas coisas, vêm porquê? Porque depois dizem que pessoas com PHDA ou com autismo, que são pessoas com muita sensibilidade e que têm muitas ideias, são muito criativas. Sim, isso pode ter o seu quê de verdade. Eu não sei dizer dados, pode ter o seu quê de verdade, mas tem a sua parte má, que é a parte da dificuldade na execução. Portanto, sim, há pessoas neurotípicas que se calhar podem não ter esta criatividade tão aguçada ou tão espontânea, se quisermos dizer assim, inata, mas se calhar têm muito mais facilidade em executar as poucas ideias que têm. Ou seja, o mundo idealmente, como eu dizia, nós conseguiríamos todos fazer trocas entre uns e outros e viver realmente em comunidade, ao ponto em que uma pessoa como eu, que é efetivamente muito, muito criativa, poderia beneficiar diretamente de uma pessoa diferente que pode não ter tanto isto trabalhado ou já de feito e feitio, e eu beneficiar da execução da pessoa e vice-versa, e haver aqui uma real troca. Mas o mundo não funciona dessa maneira. E como o mundo não funciona dessa maneira, isto começou a ser um problema. E eu comecei a juntar os pontinhos entre isso, ou às vezes repetir-me em certas coisas, e isso é algo que é ótimo de reparar aqui no podcast. Isto a fazer autoescrutínio aqui, mas é giro para quem possa ouvir isto há mais tempo, que às vezes eu tenho necessidade de voltar ao mesmo argumento, por outras palavras,
porque a coisa entusiasma-me tanto, ou de tal forma, ou eu já refleti tanto sobre aquilo, que eu quero mesmo deixar aquilo claro, qual é que é o meu posicionamento sobre o assunto. E isso às vezes, vou já dizer aqui, eu sinto que às vezes isso, numa dinâmica com outras pessoas, se calhar, abrindo aqui o jogo, se calhar pode ser um pouco cansativo. Pode fazer um pouco a outra pessoa, se calhar, sentir-se invalidada na perspectiva de bolas, ela está-me a explicar uma coisa, eu não sou uma pessoa burra, eu já compreendi. E isso para mim vem de um outro lugar, não é um lugar de egocentrismo, de querer ter a razão ou explicar muito bem o argumento, não, vem de um lugar de grande entusiasmo e querer fazer um grande momento de partilha com alguém com quem eu me preocupo o suficiente para fazer essa partilha, portanto é isso, ou uma coisa que aconteceu muito nos últimos tempos, e depois agora vou reparando em coisas que se calhar eu já fazia, mas como já estou mais alerta, é mais fácil identificar, como por exemplo, mais recentemente, não sei para quem possa ter acompanhado, que houve um barco de ativistas que se tentou dirigir à Palestina. Eu falei disto aqui, pronto, falei no Instagram. E eu apercebi-me dessa situação e eu, de repente, fiquei completamente vidrada no assunto. E isso aconteceu com isso, como acontece com outras coisas na vida que me entusiasmam. Isto para quem possa estar a ouvir, às vezes pode-se pensar, mas Sara, isso é muito bom, porque as coisas que te entusiasmam quer dizer que tu te comprometes e vais investigar sobre, e isso acaba por ser nutritivo também mentalmente para ti. E sim, eu digo isto, claro, eu só o faço porque eu beneficio disso, eu sinto-me estimulada com isso, gosto de aprender sobre os assuntos, gosto de ter interesse e sentir-me informada. Mas isso também tem uma consequência negativa, que é virar uma espécie de uma opção. Eu lembro-me nessa situação específica do barco, que as pessoas que lá estavam a fazer atualizações diárias, e às vezes não só diárias, horárias, sobre o que estava a passar, e eu lembro-me de me lembrar muitas vezes daquilo durante o dia. E mais uma vez, isto é perfeitamente normal na situação, no clima de guerra e problemas do mundo que estamos todos a ver através dos ecrãs. Portanto, é normal isto de alguma maneira inquietar-nos, e especialmente a pessoas que têm um pouco mais de empatia ou que são mais sensíveis, o que seja. Mas a diferença entre isso e o problema é quando isso deixa de ser um foco e passa a ser um hiperfoco, passa a ser uma opção e passa a ser limitante. E o exemplo claro disto é, eu estive de férias durante o momento em que isto estava a acontecer e houve momentos das minhas férias em que eu não consegui mergulhar inteiramente nas minhas férias porque estava preocupada com esse assunto. E agora eu perguntei-me e pergunto a ti, o que é que eu podia ter feito sobre isso? Nada. Se estar informada ia ajudar alguma coisa, poderia ajudar alguma coisa, mas não na frequência e com a intensidade que eu estava a fazer. E então, essas pequenas coisas que, mais uma vez, pensava que era só a Sara a ser a Sara, é a Sara a ser a Sara sim, mas não a nível de construção de características sociais ou de convivência, mas funcionamento. E com este funcionamento vêm outras coisas, como a questão da procrastinação, como eu falava há bocado sobre os trabalhos. Eu tenho um problema, tenho vários, mas um problema que eu tenho é que eu valorizo muito o meu trabalho. Valorizo o trabalho porque, como eu expliquei há bocado, se eu nunca expliquei aqui, eu valorizo o trabalho porque o trabalho foi a maneira que eu arranjei de potencializar estas coisas que são minhas e que eu, noutros lugares da minha vida, vi serem invalidadas. O que é que acontece? Por eu valorizar muito o trabalho, eu sou agarrada ao trabalho. Isto é um facto. Eu valorizo o meu trabalho como eu critico muitas pessoas que valorizam o trabalho. Outro facto. Portanto, eu acho que a personalidade de uma pessoa não é o trabalho, também já falámos sobre esse assunto, e efetivamente o meu trabalho não é a minha personalidade, mas o meu trabalho advém da minha personalidade e da minha construção. Portanto, chega a um ponto em que eu me refugio muito nele, porque é um lugar seguro. E como é um lugar seguro, a partir do momento em que esse lugar seguro começa a desmoronar, que foi o que aconteceu com esta questão que eu falava sobre os trabalhos que eu não estava a conseguir acabar e entregar, há uma luz vermelha que se acende no meu painel de controle. E essa luz vermelha que se acendeu, isto aconteceu mais em fevereiro, março, que foi a altura que começaram as tonturas e etc, e que eu tive que ir às urgências. Quando isso aconteceu, eu pensei, ok, então agora o meu lugar seguro está a deixar de o ser porque eu não estou a saber lidar com ele. Então, infelizmente eu precisei de chegar aí e já dizer aqui para me comprometer que não vou chegar aí, até porque estou a ver o meu descanso como uma coisa já mesmo necessária e obrigatória, que até o coloco em bloco horário de coisas para eu fazer. Portanto, quando isso começou a afetar estas minhas dimensões profissionais e eu comecei a ter que verbalizá-las, porque uma coisa é, quando nós temos, sei lá, eu acho que isto acontece a toda a gente, sei lá, estamos doentes ou está a acontecer qualquer coisa na nossa vida que isso nos impossibilita de ir trabalhar.
há coisas que nós conseguimos não ter que enfrentar o nosso patrão, os nossos colegas e lidar com o assunto em privado, com a nossa esfera privada, com as nossas pessoas, e aquilo vai passando e às tantas ninguém se apercebeu que alguma coisa aconteceu e a vida continuou. O que é que se passou foi que eu não estava, isso não foi possível de acontecer, não deu, porque chegou a um ponto em que eu tive mesmo de mandar os e-mails chatos e nunca me tinha acontecido. E bom, também ainda bem que levou 6 anos de carreira a que acontecesse, mas quando aconteceu eu tive aqui que me sentar com os meus botões e perceber, bom, o que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer contigo, porque chegou a este ponto, e se tu tens que fazer coisas de ter que explicar por e-mail basicamente o que é que acontecia e que a nível de saúde mental e sobrecarga emocional estava a ser demasiado, o que é óbvio que fica amplificado com o facto de eu trabalhar muito sobre emoções de outras pessoas, especialmente nos desenhos que faço, que eu, para quem possa não saber, eu faço desenhos por encomenda e os meus desenhos não são desenhos de fotografias, são desenhos com base em história, em emoção, em sentimentos de pessoas que não sou eu, cujas vidas eu tenho que mergulhar, em que eu tenho que mergulhar para poder trabalhar. Portanto, isso traz uma natural carga emocional. Se isso vier numa fase em que eu própria estou aqui a navegar numa jangada em alto mar, a coisa complica-se. E a coisa complicou-se. E foi nessa altura que começou a ficar um pouco aflitivo, porque eu percebi, bom, já não estou a saber gerir o meu trabalho. E com isto tudo, para não parecer que estamos aqui tipo em modo quem-chume, porque isto não é nenhuma desgraça, eu estou aqui em desabafo um bocado para trazer esta humanidade que eu acho que se calhar não é muito comum às vezes trazer, trago um lugar um bocado distante destas reflexões, se calhar. Dizer que às vezes olho para mim e penso, já aconteceu várias vezes de acordar de manhã e às vezes ir tomar o meu comprimido da manhã, que há uma medicação específica para PHDA, que basicamente o que faz, a única metáfora que eu consigo arranjar para isto é como se fosse tipo um limpa-para-brisas. Eu já conseguia conduzir com nevoeiro e era muito boa a conduzir com nevoeiro, mas agora tenho um detergente, o limpa-para-brisas funciona e está um dia de sol. Pronto, isto assim é a metáfora mais literal que eu consigo pôr. Então às vezes quando acontece esse momento de eu de manhã estar a fazer a minha rotina, ou às vezes lavar a cara, olhar-me ao espelho e confrontar ali, não sei se isto acontece a mais alguém, ter aquele confronto de eu sou tu, tu és eu e estou orgulhosa de ti. Quando tenho esses momentos às vezes penso, pá, parabéns, porque só este ano é que te deu o tilt. Fixe. Conseguiste que até agora fosse uma cena tolerável. Portanto, isto tudo para dizer que, no fundo, foi um grande impacto, foi difícil de processar, mas foi também muito bom. E com isto é importante dizer que não é uma situação que uma pessoa possa só conformar-se que é o que é e de repente não faz nada quanto ao assunto. Portanto, eu sei que há dificuldades que eu tenho que eu não posso agora dizer, pronto, olha, é o que é, isto é meu e não vou... Não, eu quero continuar a sentir que essas coisas são trabalhadas na mesma. E há várias formas de o fazer, e nomeadamente a medicação, como eu dizia, tem um papel bastante importante. Foi uma decisão minha, não é nenhuma obrigatoriedade. Tem um papel muito importante nesta clareza e neste reconhecer de alguns comportamentos meus que me podem dificultar a vida e que podem ser difíceis no meu dia-a-dia, mas é bonito também pensar isso de, opá, é complicado quando o mundo está formatado para determinado funcionamento e determinado tipo de interações, ser diferente nesse meio. Eu dou-me um bocado essa palmadinha nas costas de, pá, realmente, olha, ainda bem que foi só agora que as coisas começaram a ser difíceis para ti, porque quer dizer que adquiriste um nível de funcionalidade que não deve ter sido muito fácil, e o que eu às vezes sinto é que realmente não foi nada fácil. Houve coisas na vida que foram mesmo muito difíceis e esta situação da medicação, às vezes eu penso, então, mas é assim que o cérebro das pessoas normalmente está? Porque eu só há pouco tempo, e com todas estas conclusões e todas estas coisas que acontecem, só há pouco tempo é que eu comecei a perceber que aquele conceito das pessoas dizerem que estão a pensar em nada era mesmo pensar em nada, era mesmo vazio mental. E eu achava na minha cabeça que as pessoas quando diziam que não estão a pensar em nada diziam de género, sim, não estou a relaxar, estou a pensar numa outra coisa, mas nada de importante. E na minha cabeça
isso não era bem aquilo que é aparentemente na realidade. Eu nunca existi, e até agora, que mais uma vez a medicação ajuda nisso, eu não tinha muito acesso a essa parte de não estar a pensar. E eu não estou a dizer com isto que isso fosse uma coisa má, porque isso não é cansativo para mim, porque é assim que eu funciono. Mas o que é que acontece? Quando eu tenho as sobrecargas normais de uma vida adulta e das responsabilidades de uma pessoa que depende de si própria para subsistir, essas coisas aí podem se tornar uma sobrecarga. Não que a vida normal seja uma sobrecarga, porque não é, porque eu não conheço outra realidade, mas se formos por termo de comparação a nível de coisas na escada da vida que cada um tem que fazer, então, sim, então foi bastante mais difícil. E atenção, mais uma vez esclarecer, aquilo que tudo que eu estou a dizer, para muita gente, há coisas que podem não ser neurodivergência. E esclarecemos isto bastante bem no episódio da Rita. Há coisas que são só pessoas a passar por dificuldades. No meu caso, as dificuldades tinham uma resposta diferente daquela que eu achava que era. E com este processo todo, eu estou a deixar de me encaixar nessas caixas também na vida real. E isso culmina com as coisas que eu quero pôr em casa porque me representam mais, as amizades que eu tenho e que tipo de interações que eu tenho, aquilo que eu quero fazer nos meus tempos livres. Todas estas coisas, dá para entender que todas estas coisas que eu já venho a falar aqui e que tem sido uma construção, a meu ver, às vezes de pá, é só uma pessoa que está a crescer e é adulta, está a crescer, a envelhecer e a fazer o seu caminho. Tem sido bonito, que é, na verdade, esta aproximação da saída da caixa. Dá para entender? Que é o meu lugar não é lá dentro, que eu tenho mesmo de reconhecer que estas coisas são coisas minhas. E não é só no meu trabalho que elas são muito boas cá fora também. E este reprogramar que eu tive da expressão pica-miolos é um reprogramar que eu tenho que fazer em muitas outras coisas e com outras ideias de que, pá, se calhar eu podia na faculdade ter sido diferente para mim ou podia, e parar de ter esta ideia de que podia tudo muita coisa e eu podia ter morrido ontem e não morri, mas é o que é. A vida que eu tenho é esta, a realidade que eu tenho é esta, é com ela que eu vou trabalhar e é nela que eu tenho que melhorar as coisas que eu achar que valem a pena melhorar para viver uma vida mais feliz e plena, que é um bocado aí que eu estou. E há outras que eu preciso só de perceber e aceitar que para muitas pessoas vão ser desconfortáveis, porque aquilo que eu tenho compreendido e que tenho... É difícil pensar sobre isso, mas que algumas pessoas não vão estar na mesma frequência que eu. Não vou dizer nível, isso é uma hierarquia que eu não quero estabelecer porque não existe, mas na mesma frequência, não estão sintonizadas nesse mesmo lugar de quererem refletir sobre os problemas não as incomodam, e isto é um facto, e isto aplica-se, é por isso que eu estou a falar sobre este assunto também, aplica-se a pessoas que não têm PHDA, a toda a gente. Há pessoas que pensam diferente de nós, e eu tenho bastante tolerância em relação a pessoas diferentes, e na verdade eu tenho mais um lugar de curiosidade em perceber, em falar com pessoas diferentes de mim, e adoro que me mudem de ideias e que me convençam que os seus argumentos são melhores, mas o que eu estou a falar não é sobre isso, de ser diferente e ter opiniões diferentes e vidas diferentes, é sobre o facto de... Há pessoas cuja o funcionamento mental é diferente e se vai ter manifestações nas suas vidas práticas e na forma como se relacionam, mais superficialmente, menos superficialmente, com mais intensidade, menos intensidade, e isso não faz da minha forma de me relacionar errada, faz só mais ou menos apropriada para determinado tipo de pessoa. E então acho mesmo muito giro ver como isso também se materializou nas minhas amizades, nas pessoas que se distanciaram, de quem eu me distanciei, as pessoas a quem eu procuro, por quem eu procuro ter alguma aproximação. Faltaram umas palavras. Portanto, isso é bonito ver que o crescimento se materializa também dessa maneira e que não, no meu caso, não seria possível se não tivesse estas conclusões, que são conclusões médicas, e acho que tem esta parte romântica. Mais uma vez, não há nada para glamorizar no sofrimento, porque houve muito sofrimento envolvido, mas há também muitas coisas que eu preciso de abraçar. Portanto, não é que eu acho que isto seja nenhum superpoder. Neste momento, eu até estou mais próxima de achar que não é do que é, mas tenho que dar outra palmadinha nas costas e convencer-me que somos diferentes, e da mesma maneira que eu aceito a diferença do outro
e que procuro só ser uma presença positiva na vida das pessoas que eu amo, então eu também tenho que sentir que estou a ter esse retorno e carinho de todos os meios em que eu me insiro. Portanto, em que é que isto se traduz? Ou seja, claro que eu quero continuar a ter uma relação e amigos que me chamem a atenção para coisas que eu possa fazer que são questionáveis, da mesma maneira que eu faço com essas pessoas. Isso é, para mim, é o lugar de partilha recomendável para relações saudáveis. Mas eu também quero estar sempre, estar sempre não vai ser possível, mas procurar sempre os contextos em que eu sinta que isso é muito amado. E aproveitar este contexto para dizer que se há contexto em que eu sinto que isso é muito amado, é aqui. E isto é das coisas mais bizarras que eu já reconheci na minha vida, nem vou mentir, que é perceber que neste lugar de total estranheza, que é este sítio em que eu estou a falar para estas câmaras e há pessoas que eu não conheço que me estão a ouvir e que estão a tirar conclusões sobre mim e provavelmente algumas a empatizar, foi neste lugar de uma relação completamente unilateral que eu encontrei um sentimento de pertença que me facilitou chegar aqui. E isso é o que é. Não era bem essa ideia que eu tinha para a minha vida quando eu a projetei, quando tinha os meus fantasiosos 16, 17 anos, mas foi interessante porque isso abriu-me essa porta. Então, dou-me esse mérito porque, na realidade, às vezes penso, se fosse hoje, com a quantidade de pessoas que usa redes sociais e a quantidade de escrutínio e de dificuldades que há com pessoas que querem ser artistas na net ou até criadores de conteúdo, influencers, o que seja, eu hoje não teria coragem, acho eu, se calhar tinha, mas eu acho que não teria coragem, então ainda bem que eu já estava a fazer isso, portanto agora é só continuar e perceber que foi nesses pequenos momentos de coragem, que na maior parte das vezes vieram de lugares de tristeza e de desespero interno, trouxeram-me estas coisas tão boas. Portanto, durante muito tempo eu tinha tendência da minha vida real, que é fora destas duas câmaras, como eu dizia, eu tinha alguma tendência em camuflar algumas coisas que como eu sabia que eram tão diferentes de algumas pessoas, se calhar porque não estava ao pé das pessoas que fazem mais sentido, não sei, eu tentava que essas coisas fossem abafadas, e isto, mais uma vez, é transversal a qualquer pessoa que tem uma característica muito gritante e que sente que isso não é bem visto pelos seus meios, que é, deixa-me ser um bocadinho menos, deixa-me falar um bocadinho menos, deixa-me não ser tão óbvia nas minhas caras, deixa-me não ser tão transparente, deixa-me não ser tão inteligente, E pronto, estas coisas todas vão-nos criando também um bocado... No meu caso, eu acho que não é um complexo, mas é esta construção social de que nestes meios não é seguro eu ser quem sou. Não seguro porque as pessoas me vão fazer mal ou me vão reprovar, se calhar diretamente, mas se calhar internamente vão. E até há uma filósofa americana cujo livro eu li há não muito tempo, que se chama Problemas de Género, que é... Judith Butler, acho que é o nome dela. É um livro laranja, chama-se Problemas de Género, em que ela fala muito sobre isto, como a nossa personalidade e a nossa postura perante o mundo e os outros é muito uma construção com base nos nossos contextos, e fala muito sobre esta ideia, que é uma ideia que faz-me todo o sentido, mas por me fazer todo o sentido é que eu também penso. Então eu, durante muito tempo, permiti-me continuar a baixar a cabeça em algumas coisas porque achava que eu é que era inapropriada. E neste podcast, no meu trabalho, no geral, já estou a ser redundante outra vez, percebi que eu adotei esse silêncio performativo em muitos momentos da minha vida para não ser tão eu, e com o tempo percebi que isso me estava a distanciar dessa pessoa que eu realmente quero ser e que já sou e quero continuar a trabalhar nesse sentido e ver até onde é que isso me leva e que tipo de coisas é que me traz, não é? E não é trazer no imediato de conclusões, de dinheiro, de trabalhos, não, trazer que tipo de pessoas se aproximam de mim, que tipo de dinâmicas é que eu vou procurar, que tipo de vivências é que eu tenho, e acho isso, na minha ótica, tem muitas coisas bonitas. Portanto, eu quando comecei a parte da medicação, é uma medicação que obviamente sinto que procura mais esta regulação de dopamina, que é aquilo que é desregulado, no meu caso, ou no caso da PHDA, nos primeiros dias foi bastante difícil. E depois isto veio piorar aquilo que já estava difícil, porque há uma adaptação, obviamente, qualquer medicação que vá mexer com esse tipo de parte química, há uma adaptação, então nessa altura eu estive bastante assustada. Mais uma vez agora digo, eu não sei como é que eu consegui fazer as coisas, depois vi gravar e estar a falar, ok, e tipo, entrar num modo em que
isto é o que eu gosto, então vamos meter aquilo para fora da porta e seguir ainda bem que eu consegui fazer isso e consegui manter as coisas, mas foi mesmo muito difícil porque comecei a ver com clareza depois dessa parte assim mais tumultuosa, a perceber, será que eu antes me estava a policiar demasiado, depois eu tenho a tendência para ser controladora, será que me estava a policiar demasiado, estava-me a rever demasiado, estava a encaixar demasiado, estava-me a apertar demasiado e quase que uma desculpa por existir, sabes, a sentir que todos os espaços são muito pequenos para nós. E isto não quer dizer que nós sejamos maiores do que nada, somos só maiores do que aquele espaço específico, mas há outros espaços maiores que se calhar nós já vamos ser muito pequeninos e não vamos caber e está tudo certo. Portanto, com este episódio, na verdade eu queria só trazer um bocado deste desabafo, porque eu sinto que nós falamos assim muito sobre saúde mental e felizmente já se torna uma coisa banalíssima, mas ainda há alguns assuntos onde é terreno rochoso e que as pessoas têm um bocadinho medo de entrar, especialmente no que toca à doença mental, à perturbação mental, porque de alguma maneira, eu acho que não sou só eu, confirma-me se estou errada, mas acho que de forma geral as pessoas associam muito isto àquilo que eu associava, que é uma certa carência de inteligência, quase como se a pessoa não fosse capaz de se enturmar e de viver na comunidade como uma pessoa normal. Todos estes preconceitos e estereótipos que se criam e que se criam porque nós não fomos ensinados a ser inclusivos em rigorosamente nada na nossa vida, se não fomos em relação a pessoas que amam pessoas do mesmo género ou a pessoas que andam de cadeira de rodas, não haveríamos de ser em relação a outras coisas, especialmente deficiência invisível ou condições mentais, portanto, óbvio. Mas eu fico a pensar sobre isso, sobre como é muito engraçado que a saúde mental tem que ser aberta também para outros lugares e eu acho que até há algumas figuras públicas, celebridades, até mesmo humoristas, que já começam a abrir um bocadinho o jogo sobre estas condições e sobre as suas lutas internas, mesmo que às vezes as ponham através do seu trabalho, como é o meu caso muitas vezes, que isto para mim transfere-se para eu falar muito no podcast, para alguns humoristas se calhar passa por fazer piadas com algumas coisas que eles fazem que são assim meio estranhas, portanto é muito giro esta multiplicidade de coisas que nós podemos ser e que isso não quer dizer que nós sejamos instáveis, não é? O ser múltiplo e ser muitas coisas e ser diferente não representa necessariamente instabilidade ou um problema de relacionamento ou de convivência, muito pelo contrário, acho que a multiplicidade não é necessariamente confusão. A sociedade espera muito de nós que nós preenchamos um determinado papel, não é? E que nós correspondamos às expectativas dos nossos pais, que por consequência têm as dos pais deles e a dos nossos, da entidade empregadora, das pessoas com quem convivemos e com isso há muitas coisas em nós que vão ficando assim varridinhas para baixo do tapete e o que eu estou a sentir é que esta conversa de saúde mental tem que ir mais além do que tem ido. Sim, falamos muito de ansiedade, porque de alguma maneira, eu acho que não vou fazer aqui um pensamento disruptivo. A ansiedade é uma coisa que hoje em dia é muito comum. É muito comum, foi-se percebendo que é muito comum e, portanto, cada vez mais aceite ou normalizado que se fale do assunto, tal e qual como as depressões e tantas outras coisas. Não desvalorizando, porque não há nada aqui para desvalorizar, é uma treta, mas nós começámos a chegar a esse lugar de normalização porque começámos a ver isso muito à nossa volta. Portanto, essa familiarização a que fomos expostos é que fez com que se tornasse normal. Então, esse é o nosso mecanismo de ser humano, é vermos as coisas e isso tornar-se habitual, tal e qual como a representatividade LGBT é importante, a representatividade na saúde mental também tem muito valor. E eu estou bastante confortável agora em preencher esse lugar porque eu tenho muitas guerras internas. Eu geralmente sou uma pessoa muito feliz e acredito muito na felicidade como sendo uma coisa muito volátil, que é o que é, como a tristeza. Mas eu sou uma pessoa geralmente muito feliz e, apesar disso, eu tenho muitas lutas. E eu não tenho problema em falar dessas lutas. Isso é completamente normal. E também tenho consciência que são essas lutas que fazem de mim aquilo que eu sou. A pessoa que os meus amigos gostam, a pessoa que se calhar quem me está a ouvir há 2 anos por algum motivo também gosta, portanto, porquê negar que isso envolve, no meu caso, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção? Isso não faz de mim menos nada, faz de mim aquilo que eu sou.
E é o que é. Com isto, sinto cada vez mais que deixar de caber em espaços apertados é um ato de liberdade e eu tenho feito isto em tantas coisas na minha vida. Sinto que não poderia ser diferente de eu vir falar sobre este assunto aqui hoje e abrir um bocadinho este lugar. Eu confesso que um, já em vários momentos tentei não me emocionar porque também sinto que não vai agregar grande coisa aqui, mas o que é facto é que eu percebo agora que houve muitas coisas que foram mesmo difíceis e que essas dificuldades não têm que ser escondidas para serem mais confortáveis para as outras pessoas. São apenas dificuldades, como outros seres humanos vão ter outras, e eu nunca as censurei, nunca as julguei, e acho que sempre fiz para que vissem em mim, as pessoas especialmente que convivem e privam comigo, para que vissem em mim esse lugar de conforto e de entendimento. Então eu não vou continuar a tentar manter-me à tona com as coisas todas funcionais quando isso não é uma realidade. E vai haver dias bons, vai haver dias menos bons, como toda a gente, e eu quero não ter que me reduzir. Portanto, sim, se isso se traduz em eu trazer aqui 1 hora de conversa em que estou a falar sozinha e ainda não me calei, pá, bora. Se isso fizer companhia a alguém enquanto lava a louça, enquanto aspira a casa, ou está em casa sozinha a trabalhar, então, se calhar esse é o meu lugar. Se calhar é para isso que serve, ou se calhar, através da minha arte e do meu trabalho, eu consigo ser esse lugar de identificação e de colo para outra pessoa. Eu não sei exatamente o que é que isso significa para os outros, mas neste momento estou muito segura daquilo que isso significa para mim. E que isso é aquilo que faz de mim aquilo que eu sou. Então, não há por que ter medo, é o que é. Se também sentes, por que motivo for, que está na altura de deixares de caber em determinado lugar, provavelmente isto não é conversa de desenvolvimento pessoal, mas talvez um conselho de amiga, provavelmente já não é esse o espaço onde tens que estar e pode doer, provavelmente vai doer, mas está tudo bem e faz parte de termos essas conversas difíceis. Acho que das melhores coisas que aconteceram nos últimos meses foram passos importantíssimos para mim de me sentar com pessoas por quem eu tenho muita estima e dizer, olha, isto aconteceu, tenho estado um bocado a sobreviver, e mesmo amigos e pessoas próximas que têm tudo para me apoiar em tantas coisas e que eu muitas vezes achei que estava a protegê-los do incómodo de falar sobre assuntos e na verdade não estava a proteger ninguém, estava só a prejudicar-me a mim porque não estava a contar com o apoio da comunidade que eu quero criar. Portanto, se para ti também chegou esse momento ou essa clareza, então se calhar é necessário sair desses espaços apertados e procurar outros lugares. É um bocadinho aí que eu estou. Não é fácil concluir isto, não está a ser fácil então gravar, está a ser bem complicado e não sei se depois até certo ponto, quando estiver a editar este episódio, eu não vou pensar que desnecessário, mas é o que é. E para terminarmos o episódio, porque acho que já não vou acrescentar nada de jeito, dizer que esta semana que culminou aqui, nesta gravação, teve muito mais momentos felizes do que as minhas outras semanas em que eu tenho vindo gravar. E com isto, eu estava a preparar o episódio e a pensar, isso também é uma boa conclusão. Estava a nadar cá em cima a tentar manter-me cá para respirar, e esta semana houve muitos momentos felizes, especialmente porque tive com muitos amigos, tive muitas conversas especiais e reconectei-me com pessoas num nível talvez mais profundo, se quisermos pôr assim, que é importante para mim. E no meio destes momentos felizes posso assim talvez destacar um deles, que foi o regresso, o reatar, talvez, se quisermos dizer assim, de uma amizade que estava um bocadinho perdida no tempo, que se perdeu um pouco no tempo porque esta minha amiga, de quem eu me afastei, não, que se afastou, foi porque ela própria estava a viver situações complicadas e aproximou-se de volta, reconhecendo essas dificuldades, e abriu ali um lugar de comunicação muito bonito, que era um que nós já conhecíamos e já tínhamos, mas que se quebrou ali durante um momento por necessidade e porque é circunstâncias da vida, mas que para mim o momento feliz da semana foi garantidamente esse, dentro dos vários. Esse foi talvez dos mais especiais porque, mais uma vez, uma validação de que há alguma coisa destas cenas diferentes que eu tenho
do excesso de sensibilidade, da empatia e de tudo, e de preocupar muito com tudo e todos, teve, naquele momento, naquela chamada, naquela conversa que nós tivemos, teve um retorno, que foi ela saber, e eu a perceber-me disso, ela saber que aquele lugar era um lugar onde ela sabia que podia voltar e que eu ia ter a flexibilidade mental, a compreensão e o amor para lhe devolver, dizendo: eu percebo porque é que isto aconteceu e sei que não fizeste por mal e que isto para mim a nossa amizade era mais importante. E eu sei que muita gente não está nesse sítio e não quer e não se quer chatear com certas coisas, mas pronto, na minha semana isso foi valioso porque aquela pessoa era importante para mim, é importante para mim, então ver que felizmente ela está a ultrapassar alguns assuntos que a preocupavam e estavam a dificultar-lhe a sua vida, e que eu também posso ter esse lugar de partilha com ela, foi mesmo muito fixe. Pronto, já estou só a repetir-me. Mas basicamente foi isto. Portanto, se ouviste até aqui, se sobreviveste até aqui, eu estar aqui só a desabafar, obrigada por teres ouvido, obrigada por continuares a ouvir. Eu acho que talvez ainda não tenha dito aqui de forma muito direta, mas está a ser verdadeiramente importante e especial para mim perceber quem é que são as pessoas que ouvem este podcast. E perceber que essas pessoas existem em mais quantidade do que eu julgava. E que isso para mim tem muito valor. Obviamente, eu posso ter estas conversas sem as gravar, não é? Portanto, se eu faço aqui é porque eu acho que podem ser um bom entretenimento ou agregar qualquer coisa a alguém que ouve. E se eu ainda não o disse aqui tão diretamente, obrigada por ouvires. Quer tenhas chegado hoje ou já cá estejas desde há muito tempo, obrigada por continuares e por, de alguma maneira, provavelmente a fazer leituras mais rápidas do que eu em algumas coisas, perceberes que eu também estou a aprender e estou aberta a continuar a falhar. Portanto, cá continuaremos, vemos no próximo episódio, para a semana, e logo vemos onde é que a vida nos leva, não é assim? Um beijinho e obrigada.